capítulo 17 mesmo, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular, aonde, gente? A um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Como assim transfigurado? O texto continua: o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha para você ver, apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Completa, igreja. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos, no caso a voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão quem? E no versículo 9: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém, gente? Aqui uma mensagem que, se a gente não esmiuçar, não meditar, a gente vê uma história aqui de algo que às vezes até é difícil de entender, às vezes incompreensível, né? Mas vamos, em nome de Jesus, não só hoje, eu quero esses dias, quero que os obreiros que me auxiliam esmiuçem essa mensagem aqui, o obreiro Sérgio, o obreiro Evandro, Eliandro, procure esmiuçar essa mensagem aqui, procure extrair daqui o aprendizado, o ensinamento, o que isso aqui tem para a nossa vida, para a gente praticar no nosso dia a dia, principalmente agora que o ano está começando. Então nós estamos no início do ano, e essa mensagem aqui, essa passagem da transfiguração, ela tem muito para nos ensinar. Vamos devagar aqui, vamos esmiuçando, e nós vamos viver esse espírito aqui, e vamos ser abençoados. Então a Bíblia fala, a palavra começa assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Jesus, ele não tinha só 3 discípulos, ele tinha quanto? Fala forte aí. 12. Ele não chamou os 12, chamou aqui? Não foram os 12. Chamou só Pedro, Tiago e João. Para quê? Para que eles presenciassem Jesus como era. Como assim? Sim, eles presenciaram, porque até então Jesus homem, sim ou não? Carnal, palpável, você abraça, você sente. O homem Jesus, o filho de Maria,
que eles até tinham, vamos colocar entre aspas, até tinha ele como o Messias, o Salvador, mas a gente vê ao longo da história do Evangelho, que mesmo eles declarando verbalmente que eles acreditavam no Senhor, em Jesus, vira e mexe, eles desacreditavam. Olha para você ver como que era a coisa. Mesmo eles presenciando milagres, cura, aí eles falaram, não, é o Senhor, o Senhor pode fazer isso. Uma vez, foi um deles, se não me falha a memória, foi o próprio Tiago, que disse, Senhor, ou Pedro, não me fugiu da memória, mas um deles disse assim, Senhor, lá na terra do samaritano, por que o Senhor não manda fogo para consumir esses samaritanos que estão aqui, te perturbando, te perseguindo? Vamos mandar fogo. Então, se eles pediram para o Senhor mandar fogo, quer dizer que eles percebiam e acreditavam que de fato Jesus era filho de Deus e que tinha poder, sim ou não? Para pedir para mandar fogo. Mas em outras ocasiões eles demonstravam uma fraqueza, em outras ocasiões eles se demonstravam fracos, parecia que nem eram aqueles discípulos que andavam com Jesus, e diversas vezes isso acontecia. E Jesus, ele chama esses 3 homens para conhecê-lo como ele era, a glória dele, para que esses 3 homens pudessem presenciar como Jesus era. E nessa transfiguração, segundo a Bíblia, o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol. As vestes dele ficaram tão limpas, tão alvas, tão brancas. Se você for ver depois em casa, eu quero que você veja na sua leitura aí diária dessa semana, a narração desse acontecimento foram narradas nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e nenhum deles diz assim que a roupa de Jesus ficou tão branca que nenhuma lavanderia, nenhum lavandeiro, nenhuma pessoa que lavando a roupa, por mais que lavasse, colocasse produto, ficaria tão branca. Ele ficou totalmente transformado. Então Jesus, ele se revelou para aqueles discípulos como ele era. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? E naquele momento aparece ali Moisés, Elias, conversando com Jesus. Pedro logo toma a palavra e fala, Senhor, que maravilha, podemos estar aqui nesse lugar e presenciarmos isso aqui que nós estamos presenciando. Aí Pedro fala, eu quero fazer 3 tendas, uma vai ser para o Senhor, uma vai ser para Moisés e a outra vai ser para Elias. E quando ele falava isso, do céu, uma nuvem os envolveu e a voz veio como um trovão e disse, este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Eles caem de bruços, Jesus levanta eles levantam a cabeça e só vê Jesus naquele cenário, naquela cena. Isso é muito forte. A gente vê Jesus se revelando para esses discípulos. Eu fiz uma breve pesquisa e depois você pode fazer, como eu disse, nós não vamos agora hoje trazer com profundidade tudo que nós vamos extrair daqui, mas falando por cima, na última semana que nós ministramos aqui na igreja, se não me falha a memória, foi no dia 31, eu acredito que foi nesse dia que nós trouxemos a mensagem a respeito de Pedro, ou melhor, de João. João, ele esteve com Jesus todo o tempo, e no martírio da cruz, quando todos o abandonaram, João foi um dos discípulos que não abandonou Jesus. Você sabia disso? Jesus, no momento que estava sendo apedrejado, apanhando, sofrendo, João foi um dos que permaneceu firme, não teve medo.
ele não desistiu, ele não duvidou de quem Jesus de fato era. Porque no Monte da Transfiguração foi revelado a identidade real de Jesus. Então, quando foi lá na crucificação, o Pedro foi um dos que não fugiu. Foi um dos que permaneceu ao lado de Jesus. Não duvidou de quem ele era. Infelizmente, isso não aconteceu com todos. Muitos, quando viram o martírio da cruz, duvidaram que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Muitos discípulos da época, e as pessoas que foram curadas, as que seguiam Jesus, quando viram o martírio, elas abandonaram Jesus. Elas abandonaram. Se você for fazer uma pesquisa da postura, do caráter desses homens, você vai ver que Tiago, Pedro e João eram homens ousados, intrépidos, homens corajosos, sinceros. Eles eram sinceros. Faça uma pesquisa, você vai ver a índole deles, o caráter deles. Eles eram verdadeiros, honestos, falavam a verdade, falavam mesmo, e quando erravam, reconheciam o erro. Quando erravam, eles reconheciam. Tiago foi um dos que disse: que aproveito ter fé e não ter o quê? Obras. Foi Tiago que disse: que aproveito vocês disserem que têm fé e vocês não terem obras? Não aproveita de nada. Então, quando eles vão para o monte, Jesus quis se revelar somente para esses três. Jesus traz eles para o particular. Jesus traz eles para o particular. E eu tenho para mim, que Jesus ele quer ter um particular com todos nós, pessoal. Mas como Jesus, você, você não traz todo mundo para o seu particular, traz? Me responda, igreja. Você não traz todo mundo para o seu particular. Para as nossas coisas terrenas, humanas, nós não trazemos todo mundo para o nosso particular. Às vezes, pessoas do mesmo sangue, família, você não tem como trazer para o seu particular. Você não tem como conversar com ela abertamente. Não tem como. Mas eu tenho para mim que o Senhor, Ele quer trazer-nos para o seu particular. Claro que Ele quer. E naquele momento Jesus estava mostrando então a sua identidade. Quem de fato Ele era. Até para que lá na paixão, lá no sacrifício, na cruz, eles tivessem segurança de quem eles seguiam, de quem eles estavam seguindo. Jesus, ele se revela como ele era, para que eles tivessem segurança. E de fato, trouxe segurança para esses homens. Amém, pessoal? Essa transfiguração, Jesus ele estava trazendo confirmação. Jesus ele quer se revelar como ele é, para mim e para você. Amém, pessoal? Nós não estamos brincando de igreja, pessoal.
Nós não estamos brincando de igreja. Satanás e os seus demônios estão trabalhando para desmotivar, fazer com que a igreja se desvie. Satanás e seus demônios estão trabalhando para que a gente venha desacreditar de Deus. Assim como o Senhor os levou para o particular, para um monte alto, e se revelou para eles como Ele é, Ele quer se revelar a você. Ele me convida, Ele te convida, para que Ele se revele para você. Porque é isso, gente, que vai fazer a diferença no dia do Senhor. No dia do Senhor, isso vai fazer a diferença. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma guerra, mas não está sendo percebida, porque não é como na Ucrânia, não está sendo como lá no Israel, não está caindo míssil aqui. Não tem regiões aqui, algum estado do Brasil, que a gente pode falar, olha, lá está caindo míssil, aquele estado já está todo acabado. Você sabia que na Ucrânia, em alguns lugares lá da Rússia também, porque a Ucrânia está contra-atacando, os Estados Unidos agora resolveu bombardear outros países. Você sabia que existem cidades e alguns estados desse país que já foi totalmente devastado? Já não tem como viver lá, as pessoas tiveram que sair, fugidas. Imagina você ter que sair fugida, o míssil do tamanho desse altar, né, pastor? O míssil do tamanho desse altar, cheio de dinamite, uma bombinha já faz um estrago. Imagina um míssil do tamanho desse altar caindo num prédio, caindo numa cidade. As pessoas estão fugindo do estado, da cidade, deixando tudo para trás, tudo que conquistou, estão saindo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para trazer para você como que a coisa é séria. Nós não estamos brincando de servir a Deus, e na verdade, o Senhor, Ele quer se revelar como Ele é para mim e para você. Para quê, pastor? Para que no momento desse, você tenha segurança de quem você serve. Para um momento de adversidade, para que no momento em que você estiver se sentindo às vezes abandonado por familiares, amigos, para no momento em que você se sentir só, você tenha segurança, você não abra mão dos seus princípios, dos seus valores, você não abra mão da sua família, dos seus objetivos. Quem é que vai ter segurança? É quem de fato conhece Jesus como Ele. E eu pergunto, quem é Jesus? Fala assim para mim, Deus. Responda para o pastor, Deus, fala. Quem é Jesus, igreja? Quem é Jesus, igreja? Ele é Deus. Deus conosco, Ele é Salvador. Ele é Salvador. E para quem que Ele vai se revelar? Para os verdadeiros, para os honestos, para os humildes. São para esses que Ele vai se revelar. Ele vai se revelar para esses. Porque se você for ver na leitura anterior aqui, se você voltar um pouquinho, depois você vai ver em casa, aí agora, se você querendo, você vai ver que Jesus está falando, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Foi depois de falar isso que Ele foi lá para o monte. Ele quer se revelar a nós, para que nós, de fato,
continuemos nessa trajetória da vida. Quem não tem e quem não conhece Jesus, infelizmente, tem variação de caráter, de conduta. Estar na igreja não significa dizer que a pessoa conhece Jesus.